Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de processo civil e hoje eu vou começar uma série de vídeos onde a gente vai estudar os princípios que regem a execução. Para ser mais específico, seguindo a terminologia do Código de Processo Civil, as normas fundamentais que regem de modo mais geral a execução, até porque alguns desses denominados princípios, pela maioria da doutrina, às vezes assume de fato um contexto normativo de regra. Então fica aí essa terminologia utilizada pelo Código de normas gerais do processo de execução. Antes de entrar na análise desses que eu elegi para poder estudar um pouco mais a fundo com vocês, eu queria fazer uma abordagem um pouco mais geral, uma abordagem inicial um pouco mais genérica sobre esse assunto. Por quê? Quando a gente vai estudar um instituto, vai fazer essa análise de teoria geral de qualquer instituto, é natural que a gente comece com os conceitos fundamentais e analise os princípios. Por quê? Porque esses princípios são vetores axiológicos, são grandes valores que norteiam a aplicação e a interpretação das normas daquele sistema. Então, para você bem entender a execução civil, é preciso que você tenha uma boa noção, um bom domínio desses princípios, dessas normas, porque elas vão ser fundamentais na análise de casos mais complexos. Às vezes aquela regra, aquele ponto específico da matéria que você está estudando, ou um caso concreto que traga um nível de complexidade um pouco maior, não consegue ser resolvido de maneira objetiva pelas regras do sistema. Então você precisa dar um passo atrás, procurar nesse aparato mais principiológico, que traz ali, anuncia esses valores orientadores dos sistemas, para que a gente possa então ter uma solução mais coordenada, mais alinhada ao que o ordenamento jurídico determina. Bem, um primeiro ponto que eu queria chamar a atenção nessa análise inicial é que nós temos princípios que são gerais, normas fundamentais gerais do processo. E essas normas fundamentais são costumeiramente analisadas sob a perspectiva do processo de conhecimento. É normal que elas sejam tratadas junto com o volume 1 dos manuais, dos códigos. Então, como no volume 1 normalmente se trata da parte geral e mais voltada ao processo de conhecimento, às vezes a gente acaba pecando um pouco na visualização desse princípio sobre a lógica da execução. E eu queria, nesse primeiro momento, chamar a atenção de vocês a isso. Então, quando a gente pega esse rol de princípios que todos vocês conhecem, derivados, consectários do devido processo legal, é preciso que se compreenda que aqueles princípios devem ser lidos também de acordo com a execução. Então, por exemplo, o contraditório, é lógico que ele não vai ser utilizado na execução do mesmo modo que ele é utilizado em um processo de conhecimento. A lógica é diferente, você tem um título executivo, você tem ali em mãos algumas questões que realmente não fazem sentido ser tratadas no processo de conhecimento quando boa parte da matéria cognitiva está superada pelo título extrajudicial ou já foi julgada em um título judicial. Mas você tem que saber que existe um rol de defesas do executado, então tem a ampla defesa na execução. Toda matéria que é trazida a debate pelo exequente, o executado pode ser ouvido. Nas defesas do executado, a mesma coisa, eu tenho que viabilizar a manifestação da parte contrária sobre aquele assunto. Então o princípio do contraditório, o princípio da ampla defesa se aplicam à execução. A razoável duração do processo, ela lógico, é importante em qualquer demanda, mas eu até gosto de ressaltar a sua grande relevância na execução, porque na execução, quanto mais tempo você dá para o executado, mais difícil fica a execução. Aquele executado, ele vai consolidar situações muitas vezes irregulares de bloqueio, de blindagem patrimonial, de desfazimento do patrimônio, de ocultação do patrimônio. Então, quanto mais aquele processo demora, mais difícil fica a satisfação do crédito. Então, o processo de execução ele tem que, por essência, ser rápido. A razoável duração do processo, então, ela é uma exigência ainda mais clara no processo de execução. Se você pega
a instrumentalidade das formas, que a partir da nulidade dos atos processuais, da convalidação de atos processuais, isso precisa ser analisado com muito cuidado na execução. Até porque o direito material que foi objeto do título, ele raramente está sendo discutido. São questões procedimentais e muitas dessas questões procedimentais o próprio código coloca de forma flexível. Então há uma margem para a aplicação da instrumentalidade das formas. Não estou aqui querendo banalizar formalidades, que elas visam assegurar, trazer segurança jurídica para o executado, trazer uma previsibilidade do processo para o exequente, questões que são muito importantes para qualquer processo, mas sim de que você fique sempre com uma carta na manga para alegar uma nulidade, atrasar o processo, e isso realmente na execução, quando a gente estiver analisando passo a passo dos procedimentos executórios, isso vai ficar um pouco mais claro. Mas é bom sempre ter em mente isso. Outro princípio, e esse eu acho que é muito forte no processo de execução, embora ele não tenha ganhado um tópico específico no rol das normas fundamentais tratadas ali na primeira parte do CPC sobre a ótica de um princípio específico do processo, que é a adequação, não há dúvida de que ela está presente no nosso sistema. E esse princípio da adequação é muito forte também na execução. Tanto é forte na sua perspectiva legislativa, porque a lei já traz uma série de compartimentações procedimentais, de especificidades procedimentais. Você tem procedimento executório para credor solvente, para credor insolvente, para fazenda pública executada, para fazenda pública exequente, para o credor de alimentos, para qualquer natureza de obrigação você tem um procedimento próprio. Então o sistema ele já tem perspectivas de adequação muito amplas, você tem uma margem de adaptação judicial do procedimento, o que é também uma grande verdade do nosso código, e na execução isso é muito patente. Várias normas, por exemplo, você vem pegar a ordem preferencial de bens, a ordem de bens penhoráveis, o código coloca como? Deve-se preferencialmente observar essa ordem. Quem são os depositários? Serão preferencialmente estes. Então você percebe que o código ele traz uma margem de adequação para o juiz. O legislador delega para o juiz essa adequação. Além disso, nós temos a manifestação da adequação nos negócios processuais, nessas ferramentas de autodeterminação das partes que são aceitas e devem ser aceitas. Então o código ele vem realmente nessa toada de adequação procedimental muito forte. Você tem também, são dois princípios que eu inclusive vou querer falar um pouco mais detalhadamente, vou separar vídeos próprios para eles, ainda que sejam princípios para qualquer área do processo, e não só para a execução, mas que ganham muita importância, que é a gestão consensual dos conflitos e a própria negociação, né, a autodeterminação, o princípio da autodeterminação ou o princípio do autorregramento da vontade, que traz ali os negócios processuais. Então, nesse primeiro ponto, eu queria destacar para vocês que nós temos que lembrar desses princípios gerais e sempre analisar a execução também a partir deles. Não é porque eles estão lá na parte geral, normalmente são estudados com o processo de conhecimento, que eles só se aplicam ao processo de conhecimento. Tá bom? A cooperação, e esquecendo, a cooperação processual é outro desses, né, que a gente precisa entender isso muito bem e tem também uma margem muito grande. Eu não vou entrar em detalhes porque o nosso foco é a execução, eu quero realmente trazer aqui os nossos princípios da execução, mas fica aí a dica para vocês, pega o seu manual, dá uma lida antes de estudar a execução, lembra desses princípios e tente sempre fazer a sua leitura a partir dessa realidade nova, dessa realidade diferente que é a realidade do processo de execução. Mas virando a chave aqui, quais são os principais princípios, né, os principais princípios que regem, que orientam a execução? É difícil você ter um rol definido, isso é uma normalidade dessa área do estudo. Então você pega alguns autores, como Joaquim de Assis, o Fred Didier, entre outros, que fazem ali uma enunciação um pouco mais extensa de princípios da execução. Outros vão trazer algumas hipóteses muito sumárias, 3, 4 hipóteses. Eu vou trazer aqui para vocês
nesse primeiro quadro de estudos, algo em torno, deixa eu ver, eu separei 7 princípios específicos e 2, nós poderíamos chegar a 9, mais 2 que eu não vou tratar nesse primeiro ponto. Vamos lá. O primeiro deles, que a gente vai ver na frente, é a efetividade processual, a menor onerosidade, a primazia da tutela específica, a tipicidade dos meios executórios, responsabilidade patrimonial, disponibilidade da execução e a responsabilidade do exequente. Eu também incluiria aqui, nessa parte geral, o princípio da nulla executio sine titulo, que é o princípio de que a execução tem que estar pautada no título. Como isso é uma regra que está lá no 783 do Código, mas que a gente vai analisar esse princípio específico quando estivermos estudando os títulos executivos. Tem um outro princípio que você provavelmente vai encontrar em algum manual dos quais você está estudando, que é o princípio do desfecho único, muito comum, alguns manuais repetem. Eu não vou tratar desse princípio porque eu não acho que ele esteja alinhado com o nosso sistema processual. Ele é um princípio importado do direito italiano, que lá sim ele faz sentido, porque a lógica de execução lá é diferente, mas dentro da nossa realidade eu acho difícil entender, como o professor Dinamarco defende, como o professor Marcelo Abelha defende, que existe um único desfecho no processo de execução. O processo de execução é um processo extremamente complexo, e tanto é complexo o seu desenrolar, o seu caminhar, como é complexa a sua conclusão. Então, as conclusões são as mais variadas. Na verdade, o que esse princípio enuncia, uma das dimensões desse dito princípio, é que eu não teria uma procedência ou uma improcedência. E de fato isso não tem. O pedido da execução é diferente do pedido de uma ação cognitiva, e por isso essa diferença. Mas isso não quer dizer que só exista um desfecho, só exista uma solução. Se você vai para o 924, vou colocar aqui na tela para vocês, você vai perceber rapidamente que o próprio código, ele prevê aí 5 hipóteses de conclusão, de extinção do processo de execução, e ainda a doutrina indica que esse rol ele não é exaustivo. Então, voltando aqui, pessoal, nós não temos realmente um desfecho único. Então, faço uma crítica a esse princípio, eu não concordo, não incluo ele no rol dos princípios da execução. Mas é isso. Essa pequena chamada, esse vídeo aqui, que na verdade é uma chamada para os próximos vídeos que estão vindo, com essa abordagem mais geral e essa importante lembrança de que a execução está dentro de um sistema processual e que, portanto, todos aqueles princípios que nós costumeiramente estudamos se aplicam aqui à execução. Tá bom? Então, por enquanto é isso. A gente se encontra nessa sequência. Eu vou gravar vários vídeos curtos para que a gente possa estudar cada um desses princípios. Até já, pessoal!